vamos conversar aqui com um palmeirense, até porque hoje o Palmeiras pega o time do Atlético Mineiro, que é o meu galo lá em Minas Gerais, no meu estado, né, que tanto votou no Bolsonaro. Olha que coincidência, o Bolsonaro tá na linha. Ô, senhor, vamos conversar com o Jair Messias Bolsonaro aqui, com o nosso Cristiano Panvec, nosso passarinho, nosso pintacilgo. E o Palmeiras hoje não vai ter televisão, hein? Não vai ter Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa e o nosso Vinícius Bueno. Uma dupla espetacular, realmente. E o Brasil ferve, o Brasil está aí num novo momento e nós temos a linha deu uma caidinha aí, essas coisas acontecem no rádio ao vivo, que beleza. E tá tudo bem, meu caro Cristiano Panvec? Temos alguma novidade bomba aí na política que podemos observar aí com o presidente? Olha, Milton, muito bom dia para você, bom dia também para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, neste Dia das Mães, né, Milton? Um dia mais festivo, alegre para todas as famílias. Semana foi agitada, como tem sido todas as semanas na política ultimamente, né? Os temas se revezam aí no noticiário político, econômico do país, né? E, claro, chamam a atenção dia a dia, são temas importantes para o desenvolvimento do país, a reforma da Previdência, enfim, são muitos os temas a serem abordados. Qual é o nome da tua mãe? Sônia Maria. Sônia. A minha Carmen está no céu. E a tua, Lara. Dona Lara Van Carter, isso aí. E como é que é o nome da sua mãe, hein, Jair Messias Bolsonaro? Bom dia. Tá ruim aí, né? Precisamos coordenar. Eu tenho 92 anos. Agora melhorou. Opa, agora tá bom o trem. Isso. Ela tem 92 anos, o nome dela? Olinda Bonturi Bolsonaro. Nome bonito, hein? Teve 7 filhos, olha só, hein? Então, antigamente era assim, né, Jair? Era. Agora é o seguinte, ela tá sofrendo ou tá sorrindo e tá gostando do serviço teu como presidente? Olha, alguns probleminhas da idade já bateram a porta dela. Por exemplo, né, eu posso falar aqui porque ela não tá nos ouvindo. Ela não sabe que eu levei a facada ainda. Então ela tem uma vida bastante modesta, tem seus probleminhas, fica ali perambulando pelas casas dos filhos e ela é deixada de lado nesses grandes problemas. Ela sabe que eu sou presidente, esteve na minha posse e nada mais além disso. Ela sofreu muito na vida, né? Uma vida difícil, imagine, no interior de São Paulo, a região mais pobre é o Vado Ribeira, em especial, mas ela foi feliz com seus 7 filhos e ao lado do meu pai, que já se foi, né? O Geraldo. Então, é a vida, né? É o nosso destino, Milton Neves. E eu costumo dizer, se todos nós, até que tiver consciência que um dia vamos passar por isso e vamos embora, o mundo seria melhor. E aqui no interior de São Paulo, quando você era um molequinho que de certo roubava muita jabuticaba também no vizinho, a tua mãe falava assim: Jair, põe brusa, senão você pega friagem, Jairzinho. Se eu falar que pulei a cerca para pegar uma jabuticaba, imagine a manchete dos jornais amanhã, né? Então eu vou me reservar, não falar se pulei a cerca para pegar uma jabuticaba no vizinho ou não. Não, mas que ela gritou muito com você: Jairzinho, põe brusa, põe japona. Não, mas ela gostava muito de mim, né? Porque quando eu frequentava as quermesses, era muito comum aquele jogo de bingo. Eu dava muita sorte, então sempre levava um frango assado para casa. Então eu era peixe da minha mãe. Nas barraquinhas lá na minha terra era frango cheio. Frango cheio, né? Frango cheio. Tinha ferro elétrico. Quarto de leitão. É uma delícia. Era uma felicidade. Tu levar um ferro elétrico para casa, um frango assado, um quarto de leitão, poxa, era uma festa. Era uma festa. Mas agora a verdade é a seguinte, rapaz. O mundo mudou. Nós estamos vivendo aí este momento brasileiro e você falou a respeito da tua mãe, 92 anos, que está com alguns probleminhas, eu estou sabendo. É o que aconteceu com a minha tia-mãe, entendeu? Ela morreu com 90 anos, vítima de Alzheimer e ficou 17 anos na cama. A medicina avançou muito no combate à AIDS, ao câncer, mas com relação ao mal de Alzheimer, presidente, a medicina ainda patina. A minha mãe tem um problema nesse sentido. E a gente evita levar coisa para ela, para não levar mais sofrimento até, né? Só leva coisas boas para ela. Hoje me permite aí
Em nome da Dona Olinda, com 92 anos de idade, meus parabéns a todas as mamães do Brasil, tá ok? Ok, tá ok. O primeiro tá ok dele, hein? Tá aqui o Cristiano, no tocante ao Dia das Mães, tá ok, tá ok. Mas é o seguinte, o senhor tem alguma... O Cristiano Panvec, nosso colega aqui, tem muitas perguntas ao senhor também, mas eu queria saber de mais nada. Você já tem alguma bomba para anunciar aqui na Band News TV, na nossa Rádio Bandeirantes? Por favor, tem alguma novidade dominical? Eu sou o capitão de artilharia, a minha área é essa que tu falou aí, né? Mas as bombas eu acho que não partem de mim, vêm de outros locais para cima da gente. E nós tentamos nos esquivar, contemporizar e focar no que interessa, né? O Brasil está acima de todos nós. E é isso que a gente pretende fazer, está fazendo. Sou acusado de muita coisa ainda, né? Não tenho nada a ver com isso. Porque tem gente que quer inviabilizar o governo para voltar ao poder. A voltar a práticas de antigamente, né? Mas o parlamento aqui, eu acredito que a maioria dos parlamentares vão nos dar o devido apoio por ocasião dessa reforma que precisa ser feita. É como uma vacina, né? Tem que dar a vacina no moleque, senão ele pode ter um problema mais grave lá na frente. A grande vacina no momento é a nova Previdência. É gente que está fora do poder querendo voltar ao poder. Mas também não tem gente que está no poder de forma subalterna, que está querendo subir até para a posição sua? Olha, quando você fala isso, você sinaliza para o vice, né? Eu acredito que o vice não tem essa pretensão. Se bem que todo ser humano quer ascensão. Eu costumo dizer, né, que aquele que não pensa em progredir tem que comprar o lote no cemitério. Mas eu não acredito nessa possibilidade por parte do vice. Agora, que tem gente, outras, que buscam uma maneira de te minar para poder ganhar algo lá na frente, isso sempre existiu, existe no meu governo também, com toda a certeza. E a gente vai se preparando, né? Nós temos que nos antecipar aos problemas, tomar as vacinas e prosseguir. Eu acho que o que nós podemos fazer, é a minha opinião, e quem sou eu, né? E sou até suspeito para falar isso, porque eu sou o presidente. Nós estamos fazendo o possível, muitas medidas tomadas, grande parte dependemos da Câmara e do Senado, e eu conheço a sensibilidade deles, porque fiquei 28 anos lá dentro, e muita gente já tem consciência do que tem que fazer. Tá? Não são todos, né? Mas a grande maioria sabe o que tem que ser feito. E nós vamos buscar atingir esse objetivo, obviamente, com a Câmara e o Senado ao nosso lado. Não estamos formando aquilo que a grande mídia ainda fala, que tem que ter uma base, né? Eu queria que a mídia dissesse como é que é feita essa base. Já que eles criticam tanto, né? Ô, presidente, a base é feita dessa maneira, o ingrediente é esse, vai fazer ou não vai? Eu quero isso deles, mas não falo. Apenas critica que eu não tenho interlocução, que eu sou falho nessa questão e não formei uma base. Agora, a resposta está na ponta da língua, qualquer um sabe dar. Agora, eu queria que a grande mídia me dissesse, né, claramente onde é que eu formaria, como eu formaria essa base. Pois não. O Panvec, nosso editor, Cristiano Panvec, conosco aqui. Cláudio Zaidan, queria que você fizesse sua pergunta, pois não, Panvec? Pois não, Milton. Presidente, bom dia para o senhor. O senhor falava sobre essa questão da base, né, a dificuldade de formar base, a importância, eventualmente, de uma base para o governo. Com uma constituição de uma base, presidente, não ficaria mais fácil o caminho para o senhor? Até porque a importância que o senhor também tem dado à reforma da Previdência, a necessidade da reforma, não ficaria mais simples um caminho do governo nessa questão? E outros pontos que têm surgido também têm sido apresentados e, eventualmente, o governo tem tomado um susto no Congresso Nacional? Cláudio, a primeira vez que falo contigo, se me permite, né, a liberdade que eu posso ter para conversar contigo agora. Você engoliu a isca, Cláudio. Você acabou de engolir a isca que eu dei aqui. Como é que se forma essa base, Cláudio? Como é que era formada antigamente? Por favor, me responda. Antigamente era bom tomar lá da cá, né, presidente? A gente observou você muito. Você que está falando, não sou eu. Então, olha só, a verdade, né? Com todo respeito que eu tenho aos deputados, senadores, mas até o governo passado, todos sem exceção, acabavam as eleições, os grandes partidos se reuniam com o chefe do executivo e distribuíam ali, você vai ser tais ministérios para você, diretorias de banco, presidências, de estatais. Era assim que era feita. E sempre havia reclamação, a mídia sempre criticava essa forma de fazer aí a base eleitoral.
O que eu quero não é pensar no meu futuro, é o futuro de quem? Dos 208 milhões que estão aí. Essa forma de fazer política não deu certo. Então, a resposta está aí. Tem presidente preso, tem um montão, tem o ex-presidente de Câmara preso, não só federal como estadual, tem municípios também, prefeitos com problemas. E nós queremos evitar isso daí, porque se o Brasil estiver bem, todos nós estaremos bem. Eu sei que como parlamentar, o Elemento gosta de fazer suas indicações, né? Tem parlamentar com boas indicações, outras nem tanto. Isso é bom para ele, garante uma reeleição dele dá prestígio, mas no momento o Ministério formado por nós tem as portas abertas para todos os parlamentares, né? Alguns criticam que não são atendidos. Logicamente, quando eles não procuram muitas vezes a ser atendido, tem que asfaltar, por exemplo, 100 quilômetros de uma estrada. Pô, não tem recurso. O que nós estamos fazendo em parte agora, com o ministro nosso aí, que é o capitão do Exército também, o Tarcísio de Freitas, nós estamos utilizando o nosso querido Exército Brasileiro, com seus batalhões de engenharia de construção, para fazer, por exemplo, já começou o asfaltamento da BR-163, lá no Pará. Porque é mais barato o Exército, a mão de obra é muitíssimo mais barata, e, respeitosamente, a obra é muito melhor do que as realizadas por empreiteiras. Nós estamos fazendo o possível, o impossível, sem recursos, fizemos um contingenciamento monstro de 40%, a questão de poucas semanas, para a gente não cair na lei de responsabilidade fiscal, só a pessoa caça o mandato lá na frente, né? Diz que eu dei pedalada, não sei o quê, e caça o meu mandato, sou obrigado a cortar. Agora, o orçamento, quando é feito, geralmente ele é superestimado, porque o pessoal da comissão de orçamento puxa para lá, puxa para cá, atende o meu estado, o meu município, não sei o quê, e ali os caras vão botando ali que haverá uma entrada de receita extra no ano seguinte. E não há, muito pelo contrário, às vezes até cai, como aconteceu. Então, esse corte de 40%, se a economia reagir, vamos supor, é difícil a economia reagir. A economia é igual um navio, ele se movimenta devagar e muda de direção de forma muito vagarosa também. A gente atende todo mundo. Caso contrário, prezado Cláudio, a base parlamentar é montada dessa maneira. Se alguém tiver uma outra fórmula, estamos prontos para compartilhar, né, dessa ideia e criar essa base realmente onde os parlamentares votam com o governo. Agora, eu não concordo que o parlamentar deva votar de forma cega com o governo porque ele foi atendido numa coisa ou noutra. Não é isso. Eu acho que o parlamentar tem que ter independência e votar de acordo com o seu entendimento e não de forma unânime com o seu líder, que afinal de contas, né, toda unanimidade, eu acho que o próprio Milton Neves já falou muitas vezes aí, toda unanimidade é burra, concordo com isso. Agora, o que nós pudermos fazer pelo Brasil, eu posso dar algumas ideias aqui agora, que dependem do parlamento, que eu acho que vocês vão gostar. Se vocês fossem parlamentares, votariam sem problema nenhum. Posso dar um exemplo? Por exemplo, fala no combustível, né? A culpa vem para cima de mim. Eu sou responsável pelo aumento do diesel e da gasolina. Não é verdade, eu não tenho ingerência na Petrobras. Eles têm lá um mecanismo de reajustar o combustível, levando-se em conta a avaliação do dólar e preço do barril de petróleo lá fora, que eles seguem essa linha, senão quebra a empresa, como no passado fizeram isso daí. Mas, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu busquei ali o presidente da Petrobras, busquei o Paulo Guedes, conversei com o Rodrigo Maia, conversei também com o Davi Alcolumbre, com todo mundo que interessava, com o Almirante Bento, que é o ministro da Ciência, ministro de Minas e Energia. Por exemplo, olha só, prezados aí que da nossa querida Rádio Bandeirante. Você pega hoje em dia, vai na usina, né? Tá lá na usina de álcool lá. O usineiro produz lá álcool e açúcar, geralmente, né? Ou um ou outro. Tá? Os dois. E daí o álcool, por exemplo, ele tem que entregar esse álcool para a distribuidora. Às vezes ele pega o seu caminhão combustível, roda 200 quilômetros para entregar na distribuidora, lá só troca só o papel, tá? E volta a 200 quilômetros para encher o reservatório num posto de gasolina que fica a 2 quilômetros da porteira da usina. Então, esse álcool andou 400 quilômetros. E o que nós queremos aqui? Que o usineiro possa vender o seu produto, o etanol, diretamente no posto de gasolina. Nós achamos que isso vai diminuir, em média, né, 20 centavos o litro do álcool. Você começa a fazer uma concorrência com a gasolina. Agora tem os interesseiros no meio do caminho. Você paga X imposto para levar e Y vai vir para cá. Então, o imposto final X mais Y. Alguns querem, como vai estar mais perto, botar X mais Y mais Z para engolir os 20 centavos. Aí, desculpa, dá até vontade de falar um palavrão, mas com o presidente jamais falaria isso, né? Assim não dá. Então, se nós aqui agirmos com racionalidade e pensar no Brasil, nós temos como realmente buscar soluções para os nossos problemas.
O presidente, é o Milton Neves de novo. O Alexandre Garcia, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sou admirador dele. Ele acaba de postar o seguinte: fácil de perceber, os derrotados nas urnas querem impedir no tapetão que sejam postas em prática as teses vitoriosas na eleição. E o teu filho Carlos Bolsonaro repicou: os traíras e os caroneiros também. E eu pergunto, 4 meses quase, você como presidente, você está achando que é muito fácil ser presidente, está sendo muito difícil ser presidente, ou tudo normal? Esperava exatamente isso que está acontecendo? Não, a gente espera aqui a tormenta, né? Quando você entra aí para cruzar o Atlântico, o comandante do navio, se não se preparar para a tormenta, ele pode ser surpreendido. Agora, se eu falar qualquer coisa sobre o Alexandre Garcia, do que ele falou e meu filho, vai estar em manchete de jornais amanhã, vai estar daí gente da Câmara dando pancada em mim, falando que eu tenho que buscar o acordo, o consenso, que eu não tenho diálogo, que eu não tenho base, e isso que o Cláudio falou agora há pouco aí, né? Eles têm que buscar aí a governabilidade. Então a situação que eu estou é de bombeiro aqui também. Eu quero a solução dos problemas. Eu não vou atirar em poder nenhum, até porque nós somos independentes. Agora, eles atiram de vez em quando para cima de mim, não tem problema nenhum, né? Tá? Agora, não é fácil realmente governar o Brasil. Por isso tem que ter uma equipe de ministros que converse contigo. E eles conversem entre si, como nós montamos o nosso ministério. Nós temos que, essas 23 pessoas, né, estão na linha de frente, mais o vice, 24 pessoas na linha de frente para buscar soluções para o Brasil. Agora, não é fácil não, meu prezado Milton Neves, aqui as zebras acontecem, né? Você pode ver o time lá embaixo, lá, quem diria o Fluminense, depois de estar perdendo 3-0, e fosse virar para cima do Grêmio. Tem muito gremista que no intervalo foi tomar o seu refrigerante ou a sua cerveja e não viu mais o jogo, tá certo? Quando começou aquela avalanche de gols do Fluminense. Mas é a nossa vida aqui, e a consciência que eu tenho é que estou fazendo a minha, logicamente, né? Quem sou para falar bem de mim, mas eu acho que estou fazendo o possível pelo Brasil. Afastamos aqui momentaneamente o fantasma da esquerda no Brasil, da extrema esquerda. Olha a Argentina, o problema lá tá para voltar a Cristina Kirchner, pelo amor de Deus. Então, olha só, nós temos que ver o que um presidente pode fazer e ter consciência, né, de como ajudá-lo. Tá? O pessoal, eu preciso de ajuda, não posso governar sozinho, nem mesmo apenas mais 24 autoridades aqui do primeiro escalão que estão comigo. Precisamos de todo mundo. Vamos enfrentar essa tempestade? Vamos, né? E ter muita fé, esperança, acredito em Deus que podemos sim deixar um Brasil melhor, muito melhor do que pegamos agora no início desse ano. Cláudio Scaff Zaidan, mais uma pergunta. Ô, presidente, boa tarde já. Bom dia ainda, né? Aqui é o Zaidan que está falando. Com relação à relação com o Congresso, o Paulinho da Força soltou aquela história lá de que não podemos aprovar a Previdência do jeito que ela chegou, porque isso vai dar folga fiscal ao governo e aí o Bolsonaro se reelege. É uma posição, na sua opinião, pessoal do Paulinho ou é uma posição que prevalece hoje no Centrão, evitar a sua reeleição? Olha, se eu não estiver bem informado, eu não posso governar. Até na nossa casa, né? Temos que saber, por exemplo, quem é que está com nossos filhos, quais são as amizades dele, porque depois que acontece, não adianta você querer botar tramela na porta. É isso mesmo, o Milton Neves? Tramela? Tramela, palavra maravilhosa lá da roça, da roça, interiorzão. Então, essa conversa já ouvindo, que circulava lá por dentro, não vou dizer que isso é um projeto lá do parlamento, não é, porque o parlamento é muito diversificado, né? O parlamento não é um quartel, é muito diversificado, cada um rema por um lado. Agora, o que o Paulinho ele fez quando juntou o Centrão ano passado, na campanha era do Alckmin, né? Juntou o Centrão lá, acabou uma reunião do Centrão, ele saiu e falou o seguinte, né? O Alckmin, se é verdade eu não sei, tá? Mas ele falou lá que o Alckmin, e caso o presidente, ia retornar o imposto sindical com outro nome. Pô, isso aí é que uma das coisas que mais atrapalha o Brasil são esses sindicatos, que vivem em grande parte, não são todos, mas em grande parte em causa própria. Tá? E o valor aproximado, não tenho de cabeça aqui, vou chutar o valor, porque eu erro também os números, então estou chutando, 3 bilhões por ano que os sindicatos arrecadavam, um dia de salário de cada trabalhador,
em grande parte, em causa própria. Tá? E isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil. O produtor, quem tem o empresário, o patrão, tem problemas, porque o sindicato trabalha em defesa exclusiva e única, pensando apenas lá no trabalhador, né, no empregado, tudo bem, mas por muitas vezes asfixia, mata, né, aniquila aquela fonte de emprego dessa forma como eles trabalham. Então nós não queremos, apresentamos uma medida provisória, não queremos a volta do imposto sindical, pode haver sim, mas que cada trabalhador via boleto vai lá e deposita no banco, e não um desconto automático. Então o Paulinho da Força está lutando aí, visando os interesses do seu sindicato e de quem está do lado dele, não está pensando no Brasil nessa questão. Tá certo? Agora, já que ele falou isso, né, eu acho que, já que ele falou, não tô inventando nada aqui, não está pensando no Brasil, está pensando em si apenas. Se uma boa reforma previdenciária agora, vamos ter folga de caixa para atender às necessidades básicas da população brasileira. Agora, não é só, desculpa, não é só o Paulinho da Força, o Centrão está, obviamente, colocando muitos obstáculos, inclusive a questão da possibilidade de caducar a MP da reforma administrativa. O senhor trabalha com essa expectativa de que chegue a data e não votem? Olha, eu tenho que trabalhar com toda expectativa. Eu acredito que o parlamento não vai fazer isso, né? Porque mais 7 ministérios aqui, ninguém aguenta. Mas tem dois, pelo menos, que eles estão retomando aí, né, presidente, a desmembramento. O que o senhor achou disso? Sim, eles na comissão, né, querem desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Urbano e recriar o Ministério das Cidades. É uma das propostas deles. Sim, isso existe a possibilidade. Agora, que é aquela velha história, se dependesse de mim, eu queria que a minha medida provisória saísse como chegou no parlamento, que está bem ajustado. Se querem criar mais um ministério, tem seus interesses, eu não sei, alguns dizem que é para atender os prefeitos, porque é uma demanda por parte deles, a questão de Minha Casa Minha Vida, que nós queremos manter esse projeto, em havendo dinheiro manter sim, e daí tem a distribuição, né, o atendimento político, e muito mais político do que o técnico para atender isso aí. Eu acho que o Brasil todo, quanto é município, gostaria de receber algumas casas nesse sentido, para aliviar aí a falta de moradia. O presidente, já se fala inclusive do nome do secretário de Transportes Metropolitanos aqui de São Paulo, Alexandre Baldi, que seria um nome do Centrão para esse Ministério das Cidades. O senhor recebeu alguma coisa alguma sinalização nesse sentido? Já tive um informe nesse sentido. Se porventura for criado, né? Você pode ver, nós temos 4 ministros aqui que são políticos. É o Onyx Lorenzoni, que foi escolha minha, ele estava comigo já há 3 anos, quando tinha 2% de intenção de votos, ele acreditou em mim, peitou o partido dele, né? E esteve do meu lado em muitos momentos pelo Brasil. Então está lá o Onyx Lorenzoni. Depois veio a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, que está na China agora fazendo um excelente trabalho, porque afinal de contas a China é nosso parceiro número 1 na questão voltada para o agronegócio. E foi uma indicação, sim, da bancada ruralista. Porque qual o problema? Antigamente, quando um partido indicava a ministra da Agricultura, ela atendia basicamente, né, o seu partido, essa pessoa atendia. E a Tereza Cristina atende a todos os partidos, porque o parlamentar é o legítimo representante das necessidades da sua região. O outro que nós tivemos aqui foi o Mandetta, que foi uma indicação da bancada da saúde, de Mato Grosso do Sul, assim como a Tereza Cristina, por coincidência, e por coincidência era o Democrata também, porque foi uma indicação deles lá. E o Mandetta é uma pessoa excepcional, tem uma competência enorme, tem seus problemas, tem. Por exemplo, um problema aqui que vai dar o que falar, mas quando acabou o Mais Médicos, quem acabou com o Mais Médicos não foi eu. Eles resolveram bater em retirada em novembro do ano passado, dezembro, antes de eu assumir. O ditadorzão lá de Cuba, né, chamou a galera de volta, mas 2.000 ficaram aqui. Por que ficaram aqui? Constituíram famílias. Tinham famílias em Cuba, mas constituíram aqui por quê? Era proibido trazer a família para cá. Aí, Milton Neves, você vai trabalhar em outro país, você não pode levar a tua família, não. O que é isso? Isso é ditadura. Patrocinada pelo PT, é ditadura. Recebiam também uma fração do salário. E o que é natural do ser humano, por mais que você goste do teu esposo, você vai ficar meses, anos fora, isso acontece.
dizendo que tem que acontecer, né? Isso acaba acontecendo por parte dessas pessoas. Constituindo famílias daqui, tiveram filhos daqui, ficaram. E nós temos aproximadamente 2.000 médicos cubanos, que nós não temos qualquer comprovação se são médicos ou não, estão no Brasil. Então eu falei para o Mandetta, né? Vamos buscar uma maneira de acomodar esse pessoal por um período X e daqui para frente, como médico, só via revalida. Então o Mandetta está trabalhando nesse sentido, está recebendo críticas, é um espinho, mas nós não podemos desamparar os 2.000 que ficaram aqui dentro. Então a ideia é botar por 1 ou 2 anos no plano mais médicos, né, que existia parecido com isso daí, e daqui a 1 ou 2 anos, se não passar no revalida, cada um aí se vire, vai ter outra profissão. O médico não vai ser, porque afinal de contas, né, tem que ter o revalida, o Conselho Federal de Medicina é favorável a isso, e eu ouço o Conselho Federal em umas questões como essa, antes de tomar uma decisão, porque nós temos que viver em harmonia aqui, temos que atender quem vem de fora para cá de forma legal, temos, tá? Quem está fugindo de ditaduras, como da Venezuela, como de Cuba, esses que ficaram aqui, isso aí faz parte dos nossos protocolos. Agora, não podemos prejudicar os nossos aqui de dentro. Ô, presidente, o Sérgio Moro disse que chegar ao Supremo é como ganhar na loteria. Ele falava no sentido da dificuldade, né? Que é como ganhar na loteria. No ano que vem, em novembro, se aposenta o Celso de Mello. O Sérgio Moro vai ganhar na loteria no ano que vem? Eu queria ter ganho na loteria no dia de ontem, né? Fiz um bolão com os amigos aqui, depois joguei por fora sozinho também. Realmente ele falou isso, né? Se é que eu não ouvi da boca dele, não conversei, porque a gente tem que tomar um cuidado terrível hoje em dia, o que se escreve por aí, tem muito fake news, mas o ganhar na loteria, levando-se em conta que a cada 2 anos, a média, é um novo ministro para o Supremo. E uma pessoa da qualificação que ele tem, eu acho que se realizaria lá dentro. E eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Obviamente, ele teria que passar por uma sabatina no Senado. Claro. Eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá, mas uma sabatina técnico-política, tá certo? Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele, e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, Sérgio Moro será o seu indicado para a vaga de Celso de Mello? A primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com o Moro, e pretendo não, se Deus quiser, né, nós cumpriremos esse compromisso. Eu acho que a nação toda no Brasil vai aplaudir um homem desse perfil lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, deixa bem claro aqui para vocês todos os ministros que eu escolhi, entre eles o Moro, tá certo? Tem carta branca dentro do seu respectivo ministério. Eu tenho poder de veto a possíveis nomes que, porventura, eles indiquem nesses ministérios. Então, esse é o compromisso. E eu falei para todos eles também, caso eu indique algum nome, como eu indiquei para a Tereza Cristina, o secretário da Pesca, eles têm o poder de veto nos nomes que eu indiquei também. Logicamente, com a devida fundamentação, tá certo? E assim sendo, os ministros que estão comigo, todos, né, são unânimes em dizer que estão felizes com o seu trabalho, porque eles são os responsáveis do produto final do que eles fazem dentro do seu respectivo ministério. Presidente Jair Bolsonaro, nós temos ainda a economia, né, como foco principal, né, a recuperação do emprego engatinha, a gente tem toda a expectativa em torno da reforma da Previdência, mas o governo tem tomado algumas ações, né, algumas atitudes pontuais, como por exemplo o MP da desburocratização, que melhora um pouco o cenário para algumas empresas que estão surgindo, enfim, torna a situação um pouco mais fácil. Mas tem um setor principal aqui no Brasil, presidente, que é o turismo. O turismo no Brasil ainda movimenta muito pouca gente, né? Atrai muito pouca gente de fora. O Brasil atrai, sei lá, aproximadamente 6, 7 milhões de pessoas por ano de fora do país. Só a Notre Dame que pegou fogo atrai mais gente do que o Brasil ainda consegue atrair. De que forma o governo tem trabalhado para melhorar esse setor, que é importantíssimo para o Produto Interno Bruto do Brasil, e quais ações os senhores pretendem tomar daqui para frente para que o turismo também seja um provedor da economia do país? O turismo nosso é vexatório, tendo em vista nós temos o primeiro no mundo em belezas naturais. Agora, tem setores aqui do governo que atrapalham o turismo. Bem, nós temos que investir para diminuir a questão da violência. Eu espero que o pacote anticrime aí do Sérgio Moro seja aprovado pelo parlamento. No meu entender, já deveria ter sido discutido esse assunto e votado. E não ficar
Porque são questões simples, objetivas, né? Você em poucas horas toma conhecimento do que ele quer, forma juízo do Kant a isso. Agora, está demorada a tramitação disso lá, porque não é apenas a violência que você vê aqui do bang, de vez em quando é um locais perdidos aí do Brasil. Agora isso depende do Rodrigo Maia, né, presidente? Ele é o dono da pauta, né? Ele é dono da pauta na Câmara e o Davi Alcolumbre é dono da pauta lá no Senado. E essa bola está com eles, eu não posso interferir, eu não posso chegar no Rodrigo Maia e fazer exigência para ele, apesar de nós estamos tendo um excelente relacionamento nas últimas semanas, né? Mas a bola está com ele. O que depender de mim, eu boto para frente. Você vê, turismo, uma coisa que eu tenho falado e vale a pena falar com vocês, né? O pessoal já ouviu falar em Cancún, pô, maravilha, não sei o quê. Agora volta aqui para o Brasil. Nós temos a Baía de Angra, uma região maravilhosa, não me entender, com todo respeito, né? A única diferença é que a água não é mais cristalina do que Cancún, mas é cristalina também, temperatura amena, não tem onda, centenas de ilhas, muitas delas com praias maravilhosas, mas você não pode desenvolver o turismo lá, sabe por quê? Os xiitas ambientalistas demarcaram aquela área como estação ecológica de Tamoios. E não pode fazer mais nada lá. Então o que eu tenho conversado com o ministro do Turismo, com o Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, uma pessoa excepcional, que realmente está fazendo o casamento da questão ambiental com o desenvolvimento econômico, tá? E o ministério não é dele, é do Brasil, e ele tem feito um trabalho excepcional. Nós queremos abrir aquela região para que a iniciativa privada desenvolva realmente o turismo lá. O que precisamos fazer? A primeira é revogar um decreto, é o decreto que demarcou a estação ecológica. Isso aí é comigo, não tem problema nenhum. E na hora certa, né, tendo o sinal verde do ministro Ricardo Salles e do ministro do Turismo, nós vamos fazer isso daí. Como devemos talvez fazer, já que vocês estão falando de São Paulo, o mesmo na boca ali, na Foz do Rio Ribeira, que pega ali Cananéia, Iguape, Ilha Comprida. Ali a estação ecológica da Jureia. A paulistada que descia para lá para pegar um robalo de currico, né? Aquele que o barquinho vai andando, vai puxando um anzol com isca artificial, que gastava uma grana lá, que se divertiam com isso. A ampliação da estação ecológica da Jureia prejudicou isso daí. Nós queremos preservar o meio ambiente, mas se qualquer país outro do mundo tivesse essas maravilhas que tem aí, Boca do Rio Ribeira, aí em São Paulo, Baía de Angra, esse pessoal estaria faturando bilhões de reais por ano com turismo. Nós não podemos. Essa política xiita ambiental que estamos removendo entulhos. O primeiro entulho é botar para fora e botar brasileiros, patriotas, competentes, na frente da Superintendência de IBAMA, ICMBio, e tirar esse entulho que está lá, que não presta em grande parte, né, não são todos, não trabalham para o Brasil. Até inventaram uma multa para mim em Angra, né, em 2012, eu estaria cometendo um crime ambiental, né, segundo eles, com um barquinho de borracha, um caniço na mão. Agora, me autuaram num dia e hora que eu tinha apertado o painel de presença em Brasília. Então eu ando na região, sempre andei, não nego. Agora, naquele dia eu não estava lá. Foram até incompetentes na perseguição que faziam contra mim. Tá certo? Então isso aí dá para resolver. E a questão da violência, tem que botar um ponto final, não dá para botar, mas diminuir essa temperatura é com medidas rígidas. É o Moro falando da progressão de pena, que não pode o elemento aí cumprir um sexto para a pena ir para casa. Esse saidão da menina Rochitoffen, que vai ser agora, segundo a justiça, teria participado aí da morte dos pais, né, e da mãe, obviamente, sai agora nesse saidão. Tá certo? Então isso tudo, você tem que... E a política humana tem que ser redirecionada também, tá? Então muita coisa tem que ser feita e passa pelo parlamento. Agora, presidente, com relação ao turismo, o Marcelo Álvaro Antônio vai continuar? Olha o que acontece, o Marcelo Álvaro Antônio. Tem uma acusação de laranja contra ele aí em Minas Gerais, né? E eu trabalho com o Sérgio Moro tocante a isso. Lá atrás, quando o Moro era juiz ainda, não tinha aceitado, estava do meu lado, ele perguntou para mim se uma investigação chegar a ministro, qual vai ser a tua linha de ação? Porque a Polícia Federal está lá com o Sérgio Moro. Eu falei, olha, vai pro pau, e o caso está indo para frente, o caso Marcelo Álvaro Antônio, está indo para frente. Se tiver algo robusto no meio dessas denúncias, de lá para cá, etc., a gente toma uma providência. Agora não pode pintar denúncias apenas contra gente nossa, né, que está no governo ali, se não tiver materialidade. Senão eu vou ter que mandar embora todo mundo. Você pode ver, o PSL no Rio de Janeiro, a acusação em cima do seu presidente de ter 3 mulheres laranja. Daí você vai
Quem são as 3 mulheres? Tá lá, 3 mulheres, tá lá, você pega o nome delas. Cada uma recebeu, sabe quanto, Milton Neves? R$2.800. É isso aí, R$2.800. Por que receberam R$2.800? Para pagar o contador. E a imprensa nos acusa, né? Porque o meu filho era o presidente do PSL regional em cima disso. E agora vai afastar meu filho do Senado por causa de R$2.800 para 3 mulheres. Acusar de laranja, essa é uma acusação política maldosa, sim. Não pode ser o mesmo que está acontecendo com o Marcelo Alvantoro, pode, agora tem que investigar. Todo mundo tem que ter chance e direito à legítima defesa. E o Marcelo Alvantoro, até o momento, está fazendo um bom trabalho no turismo. Teve no exterior agora, assinou contratos com outros agentes para vir gente para cá. Foi também, partiu dele também a iniciativa da não reciprocidade de vistos para 4 outros países. O Canadá, Japão, Estados Unidos e mais um. Isso já fez, de lá para cá, multiplicar por 2, 100% o número de reservas confirmadas de pessoas desses países para vir para cá. E quando vem um turista para cá, ele vai ficar em hotel. Ajuda aí a taxa de ocupação na rede hoteleira, é gente que vai sair à noite, tomar um refrigerante, uma cerveja, vai gastar dinheiro no shopping, gastar de táxi, no Uber. Isso que estamos fazendo. É o que nós podemos fazer. E olha só, como é que pode um país ter 7 pantanais, ali o pessoal fala Pantanal Mato Grossense, mas são 7 pantanais. Praticamente não ser relevante a entrada de divisas para a gente que queira visitar o Pantanal ou a região amazônica. Eu vi no Japão outro dia, na imprensa aí, pequenos aeroportos, né, feitos em cima de lagoas no Japão. A mesma tecnologia podia ser feita aqui na Amazônia, pistas menores, logicamente que não pode, esses aviões aí com 100 e tantos passageiros, mas um número menor de passageiros, uma pista menor, para divulgar o turismo da região amazônica, tá certo? Então isso daí está sendo feito, muita coisa está em andamento, algumas já em prática, para a gente buscar solução para entrar mais dinheiro no Brasil, para a gente conseguir pagar nossas dívidas. A previsão, a projeção esse ano é que a gente acabe de novo, né? Acabe o ano pagando tudo que tem que pagar, levando-se em conta que nós vamos receber, e ainda está devendo uns 150, 160 bilhões que vai passar para o ano que vem. E a dívida vai acumulando, já está na casa dos 4 trilhões de reais. Onde é que nós vamos parar? Daqui a pouco a gente quebra, se a gente fizer reforma profunda, a gente quebra, daí não sobra dinheiro para ninguém mais. Ô, presidente, falando de Nova York agora, eu tenho ido muito a Nova York, estaria viajando hoje à noite para o seu evento. O meu filho mais velho faz 10 dias que está em Nova York e eu entendo que a comissão organizadora deste seu evento pisou na bola. Nova York tem a seguinte lei, eu tenho ido para lá nos últimos 10 anos bastante. A lei deles é a seguinte: tendo dólar, não tem dolor. Americano adora 3 coisas: dólar, dólar e dólar. Se fizer este evento lá, que não tem nada a ver com a política de Nova York, esse prefeito lá não tem nenhum futuro, foi um zebrão. E como o Trump gosta muito de você, ele está enchendo o saco também do Trump. Agora, veja bem, essa comissão organizadora aí pisou na bola com o senhor, porque o que mais tem lá é hotel. Hotéis maravilhosos. Se o outro hotel também não aceitou, como o museu não aceitou, vamos lá pro St. Regis, ali do lado do Central Park. Ou então vamos lá pro Four Seasons em Tribeca, onde eu tenho um buraquinho lá também, entendeu? E com espaço para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Eu ia ficar com o meu filho na mesa central do Bradesco, todo mundo comprou passagem, reservou hotel, etc e tal, e o prejuízo foi muito grande. Agora, esse negócio de ir pro Texas é passar recibo de que o senhor perdeu a parada, e o senhor não perdeu nada. Na verdade, quem perdeu foi quem organizou o evento. Então, se o museu não quis, esse tal outro hotel não quis, tem 300, 400, 500 hotéis lá que querem. Porque tendo dólar, não tem dolor. Por que vocês não mudaram para outro hotel lá? O Eineg, companheiro nosso aqui da Bandeirantes, na Band News FM, nós fizemos um debate outro dia aqui e empatamos, pensando nós a mesma coisa. O prefeito lá, ele manda lá na prefeitura, mas ele não manda no dia a dia do povo do comércio local. O senhor tinha 1.000 hotéis para fazer esse evento. A comissão organizadora errou. Meu prezado Milton Neves, vai além disso. Primeiro, a premiação para mim veio da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos. Não tem nada a ver com o prefeito, apenas aconteceria lá na cidade dele. E quando isso ocorreu e seria no museu, ele foi para cima da direção do museu: eu não quero ficar aqui. E
montão de adjetivos jogou para cima de mim. Daí pintou um hotel, ele foi para cima do hotel, não sei com que pressão, não vai ser. E eu levando pancada. E ele se organizando lá, falando abertamente para o pessoal jogar ovo, jogar estume, jogar o que foi em cima de mim. Então uma coisa é eu ir para São Paulo agora e enfrentar uma manifestação do povo, sem problema nenhum. Agora imagina o prefeito trabalhando contra mim, fica complicado. Eu não posso ir para um evento desse, que com toda certeza infiltraria a gente para fazer balbúrdia lá dentro, tá? Eu podia levar uma ovada na cara e essa é a imagem que eu ia levar para o mundo todo. Agora, por 10 dias, aí você tem razão, Milton Neves, a organização não fez nada para acalmar a situação, me deixou sozinho. A imagem para o mundo que eu estaria sendo pessimamente recebido nos Estados Unidos, e não é dessa forma. Eu fui muito recebido pelo Trump, sempre manifestei minha consideração, meu respeito ao povo norte-americano. Agradeço muito a eles, né? Tivemos o Dia da Vitória poucos dias atrás, a eles, a nossos pracinhas, que combateram o nazifascismo na Itália, em troca de nossa liberdade. Agora, para o Texas, o que acontece? Nós marcamos para lá, não é passar recibo. Lá vou ter um jantar previsto com o Bush, o senador Ted Cruz presente, várias personalidades, gente do negócio também. Vai ser menor? Vai, mas eu não vou deixar de ir aos Estados Unidos. Milton Neves, eu não posso com toda respeito na tua casa e teu filho falar que vai jogar uma bandeja de macarrão em cima de mim. Eu estou na tua casa, pô. Agora, não é esse o comportamento de um prefeito. Afinal de contas, esse prefeito, ele quer disputar as prévias pelo democrático para concorrer contra o Trump. Não vai conseguir nada. Ele é um fanfarrão, um paspalhão, um bobalhão. Tá? E se tivesse PSOL lá, o partido adequado para ele seria o PSOL. Então foi isso que aconteceu. Lamento, muita gente realmente tinha marcado viagem, até você se encontrar com o teu filho, bacana, pô, te lamenta tudo isso aí, mas eu tenho que pensar na minha imagem como presidente, que eu não posso aparecer na capa dos jornais do mundo todo, especial aqui no Brasil, que você conhece grande parte da nossa mídia, né, com um ovo no meio dos cornos, jogado por um palhaço, né, de um ativista desse prefeito, não menos palhaço e não menos bobalhão, que é o atual prefeito de Nova York. Presidente, depois da última vez que o senhor foi aos Estados Unidos, o senhor voltou de lá com um acordo muito interessante para a utilização da base de Alcântara, né, que é um ponto importante para o desenvolvimento tecnológico aqui do país. Um trabalho que o governo tem feito aí recentemente e tem alavancado agora é a questão do desenvolvimento da internet também via satélite, principalmente para atingir as escolas, incluindo aquelas escolas ali nos rincões do país, né? Muita gente nem imagina que existem os tais rincões, mas eles existem, né, presidente? De que forma que está esse projeto agora? Como que tem sido desenvolvido esse trabalho dentro do governo? Bem, vamos lá. Nós temos um satélite que está há 2 anos no espaço, né, aproximadamente. Né? Levando-se em conta o gasto para sua manutenção aqui da Terra e a vida útil do satélite, a nossa despesa diária sempre está na casa de R$800 mil. Tá, okay? É muita grana, certo, Milton Neves? 800 mil por dia, muita grana. E até o final do governo Temer, né, isso pegando um pedacinho lá atrás da Dilma, do governo Temer, esse satélite estava inoperante, tinha apenas meia dúzia de pontos aqui no Brasil que podia captar o seu sinal e via um roteador ali transmitir o sinal de Wi-Fi para um raio de 300 metros. O que o ministro Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, motivo de orgulho para nós aqui do Ministério Sul, né, o único astronauta da região, um elemento extremamente preparado, formado pelo ITA, piloto de caça da Força Aérea, ficou muito tempo na NASA, foi ao espaço, realizar experiências maravilhosas. O que ele fez? Porque ele tem prazer de fazer isso aí. Ele conseguiu reativar esse projeto. Tinha algumas barreiras jurídicas, foi atrás. E hoje, por exemplo, nós, na semana passada, comemoramos aqui a milionésima, né, criança atendida com esse sinal de satélite para transformar esse Wi-Fi dentro da escola. Então, nós atingimos 1 milhão de crianças com acesso à internet dentro das escolas. São 3.200 escolas já atingidas, né? 2.000 no Nordeste. E nós temos, até o final do ano, devemos chegar a 10 mil escolas atendidas e a nossa capacidade, nosso limite, são 50 mil pontos. Logicamente, precisamos de muito mais do que isso. Agora entra a base de lançamento de Alcântara. E esse acordo assinado com os Estados Unidos foi excelente. Até o próprio governador do Maranhão, que é do PCdoB, esteve comigo a semana passada e falou bem desse acordo com os americanos. Agora, o que nós precisamos é desenvolver
ciência, né, tecnologia, investir nessa parte, né? Para que nós possamos fazer nosso satélite no futuro, porque um satélite desse custa caríssimo e nós vamos comprar lá fora. E cada vez que acaba a vida útil dele, comprar outros. Nós temos que ter mais, não para 50 mil, né, para alguns milhões de pontos poder instalar aqui no Brasil, para que toda a garotada tenha internet nas escolas e, através da internet, aperfeiçoe o seu conhecimento. Então, esse projeto foi levado avante, não é nosso, né, mas estava parado. O Marcos Pontes conseguiu aí retirá-lo aí do fundo do baú, botar para funcionar, e está sendo espetacular. E fizemos a videoconferência com essa de Cavalcante, interior aqui de Goiás. Para chegar lá, Milton Neves, você vai de avião, né? Depois você pega e sai de terra, pega barco e chega em Cavalcante. Você precisa ver a alegria da molecada lá. Eu acho que vão poder até assistir algum jogo que talvez o jogo do Palmeiras e Atlético hoje via internet. Presidente, mudando de pato para ganso, eu estou aqui atento, é claro, de fone no ouvido. O senhor está muito fluente. Ao contrário do começo, o senhor estava claudicante nas declarações. Hoje o senhor está muito fluente, o senhor está cada vez melhor. Mas agora uma dica de um profissional, um caipira aqui. Pega nos Estados Unidos aí, que a sua assessoria é fácil, fala lá com o Fábio Weingarten, que eu conheço há tanto tempo. Pega uns tapes do Barack Obama. O senhor precisa melhorar agora na comunicação de TP. Quando o senhor fala em público, olhando para a direita, olhando para a esquerda, para a direita, direita para a esquerda. Nessa fala, o senhor está falho. Então, a dica aqui de um brasileiro observador. O Obama é o melhor vedor, leitor de TP, de uma grande personalidade política que ele sempre foi, e o senhor agora na hora de falar em público, olhando para a direita, olhando para a esquerda. 5 minutos de treino por dia, numa semana o senhor fica bom, vendo o Obama. É um teleprompter moderno, né, que quem está da plateia parece que você não está lendo, mas está lendo. Eu rascunhei ontem, né, um pronunciamento sobre a questão do decreto das armas, tocando em outros assuntos. Vai dar mais ou menos 8 minutos, um pouquinho longo. E pretendo fazer esse pronunciamento agora na terça-feira, nesse sentido, indo na tua técnica. Parece até que nós combinamos você me questionar nessa questão, e eu agradeço, porque realmente eu preciso de conselhos e sugestões para melhor se comunicar. Agora, me desculpa que eu me inspirei nesse teleprompter, né, no Trump, que ele também usa o teleprompter. E ele faz brilhantes pronunciamentos, e eu estava preocupado, como é que ele faz isso tudo, né, com um raciocínio bastante lógico, e atinge o seu público lá, norte-americano. Depois eu vi que nas beiradas das filmagens apareceu um teleprompter bem parecido com o nosso. E você sabe, né, Milton, se eu falar alguma coisa de improviso, quando eu falo, como fiz um pronunciamento agora na sexta-feira, para 1.000 funcionários da Caixa Econômica Federal de improviso, deu 10 minutos. Quem quiser entrar na minha página, assista que vale a pena. E a gente consegue ali dar o raciocínio lógico. Agora, qualquer palavra errada, você sabe, está dando munição aí para o pessoal atirar em cima de você. Mas parabéns, obrigado, Milton Neves, eu vou seguir teu conselho, até porque você é mais velho do que eu, sei disso. Me escuta, quem sai primeiro da cadeia, o Lula ou o Temer? O Temer não foi julgado ainda, né? Vai ser julgado o HC dele agora terça-feira, eu acho que ele sai, tá certo? Mas está chegando aí, se não me engano, setembro, outubro, o Lula pode requerer os benefícios daquela progressão de 1/6 da pena, né, para ele sair, e está no projeto do Moro. Isso aí esse tempo mínimo para se cumprir de pena até poder requerer a progressão vai ser majorado. Então, por isso, talvez aí alguns defensores do Lula, os petistas lá do parlamento, pelo menos, né, não querem botar em votação o projeto do Moro, porque poderia retardar a saída do Lula da cadeia. Presidente, o senhor falou do decreto de armas, né? Que o senhor deve fazer um pronunciamento sobre o tema nessa semana. O senhor deixou muito claro ali ao assinar o decreto na semana passada que estava ali no limite da lei. Na sequência apareceram alguns questionamentos em relação ao texto. Como que o senhor recebeu esses questionamentos? De que forma que o governo também vai trabalhar para que, de fato, o Estatuto do Desarmamento lá atrás passe a valer de fato aqui no país, algo que algumas pessoas tendem em não aceitar, né, presidente? A primeira coisa, eu sou escravo do povo, poxa. Eu tenho que... Quem dá o norte para mim é o povo que está aí, e não o contrário. E o que aconteceu em 2005? Houve um referendo, onde o povo decidiu lá, foi votar
se queria ou não que tivesse o comércio de armas e munições no Brasil. E o povo falou que queria esse comércio, se não me engano, 65%, né? 2/3. E era no governo do PT, o Lula, ele simplesmente, por decreto também, ou por determinação para baixo, né? O pessoal gosta de dar ordem para baixo, chamar o ministro no canto e dar uma ordem para ele, se não fizer isso aí, tu tá na rua. Comigo não tem isso, converso com todo mundo e quem vem trabalhar comigo sabe da minha linha, sabe do nosso comprometimento com o futuro do Brasil. Isso daí, então, de 2005 para agora, sei o quê, 14 anos, faz as contas aí, 14 anos. Os governos, né, não respeitaram a vontade popular e eu simplesmente, por decreto, passei a respeitar. Ou seja, foram, na verdade, 2 decretos. Um no começo do ano, da posse de arma de fogo, e esse, mais basicamente, atendendo mais os CACs, né? Que é o colecionador, atirador e caçador. Deixa bem claro, ninguém está liberando caça no Brasil, não. Deixa bem claro isso aí. É que está lá esse ser perdido nesse agrupamento aí de pessoas que são amantes desse esporte. Então, nós permitimos o quê? Poxa, por exemplo, o caçador, esse pessoal do CAC ia para o stand e voltava com uma arma desmuniciada. Nós, pelo decreto, sem infringir a lei, estamos dando o direito para eles irem e voltarem para o stand, né, com arma municiada. E, obviamente, problemas que eles tinham no passado, das polícias, né, pegar o elemento municiado e ir e voltando para o stand, tinham problemas. Então, acabamos com esse problema. Esse pessoal está satisfeito com esse, mas tem mais. Tá? Por exemplo, aproveitamos agora também. Ou você tinha direito a 50 cartuchos por ano. Você tendo a posse de arma de fogo ou posse. Nós passamos para até 1.000. Ninguém que tem uma arma de fogo vai querer usá-la para o mal, para fazer uma besteira. Não vai, porque está ali uma parte, né, da identidade dele, está naquela arma. É questão do fazendeiro, ou chacareiro. Tá? Ele tinha arma de fogo, a posse, dentro ali, embaixo do telhado da sua propriedade. Nós estendemos para todo o perímetro da propriedade. Então o cara pode montar no teu cavalo, subir no teu trator e armado, sem problema nenhum. Isso antigamente era crime, né? Era porte de arma, era posse de arma de fogo ilegal. Deixou de ser. O registro das armas, que era 5 anos, passamos para 10. Como queremos passar agora também para o projeto de lei ou medida provisória, depende do entendimento aí com os presidentes da tua casa, passar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Facilita o povão aí que, em vez de perder um dia, 2 dias da sua vida aí, no prazo de 10 anos para renovar a carteira, ele para passar um dia só, vai gastar menos dinheiro também. Podemos acabar também com simuladores. O cara não tem que fazer mais simulador para poder tirar a carteira nacional de habilitação. Eu, Milton Neves, estamos no tempo aí vamos pro pau, vamos lá e dirigimos até hoje, sem problema nenhum. Vai diminuir o preço da carteira de motorista, que está próximo a R$2.000. É um absurdo. Só pode tirar a carteira de motorista quem tem dinheiro no Brasil. Quem não tem, ou não dirige, ou dirige na clandestinidade, que nós não queremos isso aí. Tá? Então a questão das armas é a mesma coisa. E nós estamos respeitando o legítimo direito de defesa do cidadão. Quem não quiser ter arma, que não tenha, mas não pode tirar esse direito, né? Essa possibilidade. Quem quer ter uma arma na tua fazenda, na tua casa, a tenha, porque afinal de contas é a maneira que nós temos de defender a nossa família. Né? Eu que sou homem aqui, defender a minha esposa, Se um cara entrar na minha casa, eu sei que o cara vai barbarizar. Entre ele e eu, sou mais eu. Tá certo? É a minha família. Entrou na minha casa, tem que levar chumbo mesmo. E temos projeto, tá para apresentar nos próximos dias, né? Como está também no projeto do Sérgio Moro, a questão do excesso. Um policial, né, dá mais 2 tiros no vagabundo, ele é punido, né, acaba pegando uma cadeia por excesso. Eu quero que isso valha para você, cidadão de bem que está em casa também. Você tem uma pistola dentro de casa, tem 15 mais 1, né, na tua arma, não interessa a marca dela, que nós abrimos para importação de armas também. Se o cara está na tua casa, tu descarrega em cima dele, Se ele pegar 5, 10 ou 15 tiros, ou 16, é problema dele. Se morrer, do que depender de mim, vai depender do parlamento, você responde, mas não tem punição. Diminui a violência, nem um vagabundo mais vai invadir casa, porque ele sabe, talvez tenha uma arma lá dentro. E se o cara atirar em mim, ele vai ganhar a medalha do presidente, e não um processo.
É isso que nós queremos, pô. E não, o Brasil não vai ser bang bang. No período militar aí, o pessoal critica, fala tanto em ditadura, você comprava, ô Milton Neves, tu ia lá na Mesbla e comprava o 3/8, dava presente pro teu pai. E não tinha essa violência toda que tem hoje aqui. Então nós temos que confiar, estamos acreditando nas pessoas. E dessa forma, acredito eu, você ajuda a melhorar o Brasil, diminui a violência, ajuda no turismo, pô, e traz paz para as nossas famílias. É isso mesmo. E no meu tempo lá era na base do estilingue também. E andar para andar era de carro, então de carroça, de carro de boi. Vamos às duas últimas perguntas aqui. Milton, para aí, você falou estilingue. Eu sou do tempo do bodoque. Bodoque. O pessoal que não sabe o que é bodoque, o Zaidan sabe. Eu vivia com o dedão polegar da mão que segurava. Vai caçar sapo com bodoque, xará. Lembra? E às vezes dava pedrada no teu polegar, pô. Então, agora eu perguntei ao senhor a respeito do... O senhor está achando mais fácil, mais difícil ser presidente? Esperava essas dificuldades? Não está tão difícil e tal, mas eu tenho uma utopia que eu venho falando muito nas minhas tribunas aqui. Nessa briga, nesse fla-flu envolvendo o vermelho e azul. Digamos, presidente, que o senhor consiga uma utopia, que o senhor consiga uma comunicação nacional, uma cadeia nacional de rádio e televisão, você, presidente da República, ao lado de Jesus Cristo. Atenção, país, estou anunciando que Jesus, que está aqui do meu lado, foi nomeado ministro da Fé e ministro da Saúde. Vai trabalhar até o fim do meu governo, se eu for reeleito ele vai continuar. Certo, Jesus? Certo. Isso, aí beleza, aquela repercussão mundial. Aí o pessoal do PT chega e fala assim, isso não vai dar certo. Jesus até que não é ruim, mas está fora de forma, está desatualizado, não sabe nem que o Corinthians foi campeão do mundo, não sabe nada o que está acontecendo. Tira Jesus daí, bota outro, esse aí não tem futuro. Olha, é duro. Por isso que não aceitei até hoje ser candidato a senador, deputado, vereador ou prefeito de Muzambinho, porque é duro agradar todo mundo. Jesus seria vetado pelo PT. Vamos lá, Cristiano. Pergunta curta, resposta curta, porque o homem tem que trabalhar. Então, Milton, peraí, Milton. O meu nome é Jair Messias Bolsonaro. Então você é amigo do homem, pô. Tá certo. Ô, presidente. A política não é fácil, a gente vê o Datenão de vez em quando ele dá uma escorregada aí, querendo vir candidato ao Senado, isso, aquilo. E o Datena... E ele teria sido eleito. Teria, tranquilamente. Seria um excelente senador por São Paulo, sem problema não. Ô, presidente, a última pergunta de minha parte. Em relação ao COAF, a gente falava um pouco mais cedo sobre a MP da reforma administrativa e naquela discussão lá nessa semana lá no Congresso, o COAF acabou saindo do Ministério da Justiça, das mãos ali do Sérgio Moro, voltando para o Ministério da Economia. Os seus interlocutores ali no Congresso falam em uma tentativa de mudança no plenário, ao que se espera já nesta semana. Como que o senhor avaliou essa mudança? O senhor vai trabalhar para que as coisas sejam restabelecidas nessa questão do COAF também? Não há dúvida, né? Quando nós sugerimos o COAF lá para o Moro, é para exatamente que ele tenha mais facilidade de trabalhar no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. A mãe dos problemas está nessas duas áreas aí. Então vai para plenário isso aí, pelo que eu sei, o partido PSL vai defender a manutenção na justiça, vai pedir votação nominal e acho que o pessoal vai estar pressionado, né? Eu já fui pressionado quantas vezes como deputado, né? E acho que tem tudo para ser mantido lá com o Moro. Agora, vamos supor que vá lá pro Paulo Guedes, né? O ministro da Economia. Poxa, vai ter uma linha direta com o Ministério da Justiça, pô. Nossos ministros conversam entre si. É uma medida inócua, no meu entender, é um desgaste para quem for votar para ir para a economia, é desnecessário. Porque o Moro, precisando de informações, em tempo real vai ter as informações. O Moro, com toda certeza, né? Como ele conversa e se dá bem com o Paulo Guedes, vai ter gente indicada por ele dentro do COAF. E o COAF é importante. Agora, o COAF tem que ser suas limitações. Não pode vazar? Não pode vazar. Como o ano passado vazou muita coisa, é o arrepio da lei. A gente pode não gostar da lei no tocante a isso, mas se infringi-la, alguém tem que pagar o pato no tocante a isso aí. O COAF é um órgão de assessoramento, não é de investigação de nada, é apenas de assessoramento às autoridades que buscam conter a fraude através de movimentações aí suspeitas, se iniciar um processo, para isso serve o COAF.
Ô, presidente, o Cláudio Zaidan, que é um caipira, vai fazer a última pergunta. Eu também sou um caipira, o senhor também é um caipira, conhece a Rádio Bandeirantes há tanto tempo, eu tenho um presente pro senhor aqui, ouça bem. Neste horário, em seu rádio, Na Beira da Tuia, programa campeão de audiência com a dupla campeã de popularidade, Tonico e Tinoco. Olha, esse cartãozinho aqui é daqueles antigos que você mandava pra namorada, né? O passarinho levando no bico, lembra? Olha, mas essa cartinha aqui aí. agora é contrário, quem leva no bico é o namorado, né? É, né? O namorado leva as moças no bico pra arrumar um casamento, elas têm que suar, né? Então. Tem que suar fria pra conseguir um casamento, que os homens estão vivos hoje, viu? Né? É isso Não é que mesmo. ele antigamente que ele olhava assim meio morteiro numa moça e dizia, ih, essa aí mesmo, né? Essa que me entende. Aí, lá no interior, o senhor ouvia Na Beira da Tuia, na Rádio Bandeirantes, com Tonico e Tinoco. Ei, dupla, hein? Essa aí foi demais mesmo, hein? Ô Milton, ainda bem que você está apenas me ouvindo, não tem imagem. Eu confesso que estou emocionado, fiquei arrepiado, os olhos lacrimejaram, tá ok? Porque eu fui lá nos anos 60, né? Lá em Eldorado Paulista, antiga Xiririca. E tinha também um complemento, né? O Tonico e Tinoco, a dupla que canta e encanta os sertões do Brasil. E eu levava meu radinho de pilha que eu pescava, né? De linha de mão e às vezes de rede. Com linha de mão, eu levava o radinho de pilha para ouvir um futebol à tarde. O Fiore Giliotti gravar, falava, não sei se era da Bandeirante, Fiore Giliotti. Bandeirantes, opa. Bandeirante, tá, pô, eu ouvia. Mauro eu dava azar com Pinheiro. ele. Quando o Giliotti gravava, eu dava azar que naquele tempo não era porco, não era pela Parmeira. O Parmeira não ia muito bem. Era tá, periquito. Era periquito. Você sabe de onde é que veio o porco, né, Milton? Você pode, você sabe. Foi. A gente vendo os caminhoneiros andando por aí, transportando porcos, né? E o pessoal escrevia lá atrás, cada um, o corintiano, santista, São Paulino, escrevia atrás do caminhão dele, ó. Como é que é? Eu não sou palmeirense, mas transporto a torcida. E a torcida do Palmeiras levou na esportiva. E hoje em dia nós somos porco com muito orgulho. E hoje o nosso porco vai comer um galo lá em Minas Gerais. É isso mesmo, Milton Neves? Pode ser sim, olha aqui, ó. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi chuta para Dudu, domina a entrada da grande área, lançou para o William na grande área, na esquerda, cruzou na boca do gol, entrou na pequena área, Daverson bateu! Gol do título do Palmeiras, Daverson! Pro Verdão, numa jogada que começou com o melhor do Brasil, Dudu ergueu a cabeça, cruzou, soltou na grande área, o William entrou, bate cruzado, é Daverson, entra, o William inteligente demais, um presente pro Daverson que entra. Aí, ó, Ulisses Costa narrando o gol do Palmeiras. Foi legal, pô. É muito bom. Mas, ô presidente, a Inclusive, última olha pergunta. só, Milton, Oi. o porco esse ano vai ser bicampeão mundial, hein? Escreve aí, tá ok? Na baleia do Santos vai engolir o porco. Mas é o seguinte, a última Aliás, pergunta... o nosso porco tá valorizado. Vamos mandar bastante porco pra China agora, né, presidente? lá deu um surto. Tá dando deu uma peste suína lá, né? Se bem que cai um pouquinho a importação de soja daqui, porque tem lá menos porco pra comer soja, Mas né? morreram tudo bem. mais de 200 milhões de porcos. Sim. E você sabe que cada chinês, em média, óbvio, come 40 quilos de carne suína por ano. Você multiplica por... Hoje eles estão chegando em 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Você multiplica por 40 quilos por ano, então eles vão ter de importar muita carne suína. Então o Brasil vai exportar menos soja, mas pode exportar mais carne suína. Mas, ô presidente... Não, mas ainda na área da fazenda, eu Fala. quero fazer uma ameaça ao presidente. Sim. Eu sou cafeicultor lá no sul de Minas Gerais, Muzambinho, Montebello e Guaxupé. Para produzir 60 quilos de café, presidente, a gente gasta 430, 440 para vender por 300. Ou o senhor resolve essa situação do café, ou eu derrubo o senhor. O pessoal já chegou para mim, estamos tomando a providência sobre essa questão. Agora, o grande problema do Brasil, a mão de obra é caríssima, os impostos são caros, são altos também. É muita coisa, tem que mexer aqui. Quando você quer mexer no lugar, você arruma outro, né? Mas aí que vem, a minha última pergunta é sobre imposto. Em 96, o Fernando Henrique, isso ficou como uma herança terrível pro trabalhador brasileiro. Ele deixou de corrigir a tabela do imposto de renda.
E depois os governos que o sucederam, Lula, prometeram que haveria o reajuste da tabela e não houve. Inclusive os auditores da Receita falam que hoje a defasagem está próxima de 100%. Quase 100%. Então o governo hoje tira do nosso salário, eu que sou assalariado, muito mais do que poderia, simplesmente não corrigindo a tabela. O senhor pretende mudar isso, talvez no âmbito da reforma tributária? Eu falei com o Paulo Guedes, né? A reforma tributária a gente vai tentar, sim. Eu estou falando para o pessoal não entrar muito fundo, e quando querem entrar para resolver, fica aquela história de remendo novo em calça velha. Não vai dar certo. Há 28 anos estou na Câmara, sempre tentaram resolver, não resolver. Tu pedi o pessoal ir mais devagar um pouquinho, que dá para resolver muita coisa. Hoje em dia, o imposto de renda é redutor de renda. Falei para o Paulo Guedes que, no mínimo, esse ano, eu tenho que corrigir, de acordo com a inflação, a tabela para o ano que vem. E, se for possível, ampliar ali o limite de desconto, como educação, saúde. Isso é a orientação que eu dei para ele. Espero que ele cumpra, porque orientação não é ordem, mas pelo menos, né, corrigir o imposto de renda pela inflação, isso com toda certeza vai sair. Presidente, então um grande abraço ao senhor, muito obrigado pela atenção, a família Bandeirantes agradece, porque não é fácil falar com o presidente durante tanto tempo. O Datena que bateu um recorde mundial outro dia, falou com o senhor na televisão umas 3 horas, uma coisa incrível, ou até mais. É uma honra para todos nós aqui. É um prazer falar com pessoas da imprensa que são isentas, não ficam pegadinhas ou com maldade, né? E que tem um compromisso com a verdade, acima de tudo, e com o destino do seu país. Datena, tu aí, o Cristiano, o Cláudio, aquele abraço, muito obrigado pela oportunidade. Atlético e Palmeiras hoje, que vença o melhor, se o pouco perder, a gente vai ficar chateado, mas continuamos todo mundo aí, amantes cada vez mais do nosso futebol brasileiro. Um abraço, presidente, muito obrigado mesmo. Excelente qualidade de som, parabéns aqui ao time do João Bisev, do Rafael Palmeira, Cristiano Panvec, nosso passarinho, que tem muito lá na roça também, Cláudio Scaff Zaidan, que nasceu na roça, e Jaime Weingarten, pai dele, Maurício Weingarten, meu velho companheiro de Macabidas, Israel, em 85, 89 e 93.